Olá, meu nome é Rodrigo Leocádio e nesse vídeo você vai aprender o que são cores Pantone e como utilizá-las da forma correta no seu impresso. Fique ligado, não saia daí. Provavelmente você já deve ter ouvido falar em Pantone, mas se não ouviu, não se preocupe, você vai aprender agora nesse vídeo o que significa o Pantone. Mas antes de a gente falar disso especificamente, vamos voltar no tempo um pouquinho, vamos voltar lá para a década de 60, onde naquela época existia essa dificuldade de padronização de cores. Por exemplo, era feito um lote de camisas e aquele lote todo era vendido e depois o fabricante ele desejava fazer de novo aquele mesmo lote de camisas naquele mesmo tom, naquela mesma cor. E existia essa dificuldade de conseguir encontrar essa mesma cor exata. E assim, em 1962, foi criado pela empresa Pantone. Então, Pantone, na verdade, é uma empresa, Pantone Inc., Pantone Incorporation, é como se fosse, aqui no Brasil, Futura Express Limitada. Então, Pantone Inc. é uma empresa e que deu um nome para as cores. E dessa forma foi criado, então, uma paleta de cores, uma série de paletas de cores, que é isso aqui, que a gente pode mostrar aqui, ó. Isso aqui, que é especificamente a escala Pantone, onde eu tenho várias cores, né? Várias paletas de cores aqui com referências de números e cada cor eu tenho um número embaixo com uma referência. E o objetivo disso aqui então foi criar uma padronização, de modo que uma pessoa que quisesse utilizar uma cor, mesmo que ela estivesse em outro estado, em outro lugar, se eu utilizasse a escala padronizada, eu teria a chance de acertar aquela cor precisa, mesmo estando em outro lugar, não tendo contato com a fonte original, vamos dizer assim. Então, nada mais é que a escala Pantone nada mais é do que uma referência de cores que são utilizadas e é a referência de cores mais usada no mundo. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu estiver no Japão e tiver uma escala Pantone e escolher aqui uma cor, e eu aqui no Brasil escolher também essa mesma cor, a gente vai conseguir chegar na mesma tonalidade. Como Gillette virou sinônimo de lâmina de barbear, Xerox virou sinônimo de cópia, o Pantone virou sinônimo de cores spot, cores especiais, ou seja, cores pontuais. No caso, em alguns softwares você vai encontrar lá como cores spot. E então, o que são essas cores spot? A gente aprendeu no vídeo falando sobre CMYK, se você não assistiu, eu recomendo muito que você assista, no final eu vou deixar o link, que as cores CMYK elas são formadas através das misturas das 4 cores, CMYK, magenta, cian, yellow e black. E o que acontece? Com a mistura dessas 4 cores, eu consigo reproduzir uma gama enorme das cores visíveis da natureza. Porém, eu não consigo, determinados tons, eu não consigo reproduzir com a mistura somente dessas 4 cores. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma cor dourada. Na utilização do Pantone foram criados uma série de pigmentos diferentes que combinados entre si formavam cores sólidas. Cada uma dessas aqui então significa que cada corzinha dessa paleta aqui, cada cor dessa paleta é uma mistura que representa uma tinta sólida. E o conceito de cor pontual, cor spot ou cor Pantone seria a formação de uma cor específica através da mistura de alguns pigmentos. Ou seja, seria uma tinta preparada previamente já em uma determinada cor. Como exemplo, se você quiser imprimir um folder como esse aqui, que tem um impresso com cor prata, não sei se está dando para perceber aí que essa face toda aqui ela é uma face prateada, ou seja, jamais eu conseguiria um prata misturando essas 4 cores. E assim entra também, mais uma vez, aí exemplificando a utilização da cor Pantone. Nós temos aqui, vou procurar aqui, ver se eu acho. Não sei se dá para ver aqui, ó. Esse último patchzinho aqui embaixo. Ele é prata e ele é prateado mesmo. Então aqui eu tenho eu tenho até dourado também, dourado, e o último aqui ele é prateado. Assim eu tenho aqui, ó, o Pantone 877C, que é uma cor dourada e assim uma cor prateada. Se assim eu compro uma lata de tinta, vou dar um outro exemplo aqui que eu até tenho um, que por exemplo o dourado, que é Pantone 837C, não sei se dá para perceber aí, ó, que ele é dourado, eu estou balançando aqui para ver se a gente consegue ver o brilho dele, 837C, e assim a gente compra, né, eu tenho aqui uma lata de tinta aqui com a cor dourada, deixa eu abrir aqui, vou ver se a gente consegue ver
essa cor dourada aí da tinta, cor de ouro mesmo, né? Opa, tomar cuidado aqui para não derramar. E assim a gente consegue colocar esse tipo de tinta na impressora e aí permitir com que a impressora faça um impresso na cor dourada. E com isso também a gente tem aqui, utilizando a paletas, nós temos também aqui outros tipos de cores vivas que eu jamais conseguiria misturando as 4 cores. Uma coisa que é importante da gente saber, essas tintas Pantone normalmente não são utilizadas em impressoras digitais. Então na sua impressora de casa, por exemplo, é uma impressora digital e também até mesmo em impressoras digitais de grande porte em empresas. Não são utilizadas, em sua grande maioria, tintas Pantone. Uma exceção, por exemplo, a gente tem aqui uma impressora que é HP Indigo, ela funciona sim com tintas Pantone, mas determinada gama de tintas Pantone, não o universo total de tintas Pantone. Então eu tenho aqui, vou pegar um exemplo, eu tenho aqui uma lata de tinta que é um laranja, um orange, que é uma tinta, uma cor Pantone da HP Indigo. Eu tenho aqui um violeta também, que é uma cor Pantone. E essas cores aqui, na verdade, eu misturando o CMYK, eu não vou conseguir atingir essas cores aqui, aquele laranja, jamais misturando o CMYK. Assim, também como eu citei em outro vídeo também, falando do CMYK, a gente tem aqui a tinta branca. Ela também pode ser considerada como uma cor Pantone. Então eu tenho um impresso feito em offset. Normalmente o Pantone ele é utilizado em impressoras offset que me permitem colocar qualquer tipo de cor, claro, específico do equipamento. Eu não posso pegar tinta de casa, por exemplo, de pintar a parede e colocar na máquina. A tinta do equipamento. Então a gente consegue fabricar a tinta do equipamento na cor utilizando-se a escala Pantone. E esse então é o conceito principal e o conceito básico de Pantone. E as cores Pantones, elas são utilizadas basicamente em duas situações. A primeira, onde se exige uma padronização de cores. Vou dar um exemplo aqui, o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola é uma empresa mundial, ela tem no mundo inteiro. Então imagina aquela garrafa de Coca-Cola, eu tenho um vermelho Coca-Cola, que é até um Pantone padronizado, registrado para Coca-Cola, e eu tenho que fazer garrafas lá no Japão. Então a ideia principal, aí, uma das aplicações do Pantone seria essa, eu ter uma padronização de cores, ok? Isso é muito utilizado em quê? Em algumas logomarcas de empresa, onde que as empresas geralmente são mundiais ou tem em vários estados e aquilo se necessita imprimir aqueles folders, aquele panfleto, aquele cartão de visita em vários lugares, dos quais impressoras digitais normalmente existem variações. E assim eu tendo um Pantone, uma cor Pantone específica, eu consigo reproduzir aquilo, claro que é em impressos offset, com tiragens maiores, etc. Não vamos falar disso agora, mas é só para a gente ter uma referência de como que funciona. Essa é uma das aplicações, referência de cor, padronização de cores, ok? Então, uma das aplicações básicas. A segunda aplicação é o quê? São aquelas cores que são impossíveis de ser chegadas através da mistura do CMYK. Eu vou pegar esse exemplo, eu já citei ele aqui, que é o exemplo aqui dessas cores fluorescentes aqui. Eu já citei o exemplo aqui das cores prata, dourado e etc. Mas a gente tem também aqui, ó, essas cores fluorescentes. Eu já mostrei também as cores fluorescentes que eu jamais conseguiria imprimir aqui um Pantone 806C, que é um rosa extremamente fluorescente. Talvez não dá para perceber aí na tela, mas é aquele rosa parecendo camiseta de corredor, sabe? Aquelas bermudinhas laranjadas extremamente fortes, brilhantes, e que a gente não consegue reproduzir através da mistura das 4 cores, e assim então é utilizado a cor Pantone para poder suprir aquela necessidade caso eu queira fazer um impresso daquela forma. Normalmente as cores Pantones elas são utilizadas com o CMYK. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um impresso dos quais eu tenho 4 cores, um impresso normal que se utiliza as 4 cores, então eu tenho aqui um impresso com 4 cores, e em conjunto com ele, nessa mesma face aqui, ó, eu tenho uma cor Pantone, que seria, ou seja, para formar essa parte colorida, eu utilizo as 4 cores. E aqui, para formar essa cor Pantone aqui, eu utilizo uma quinta cor, ok? Normalmente, como funciona isso? Eu tenho, os impressos, eles não se utilizam muitas cores Pantones no mesmo impresso. Então, normalmente, geralmente, às vezes acontece de ter uma cor só Pantone adicional,
ou no máximo 2 cores Pantones adicionais. E nós podemos ter também a utilização do Pantone e somente uma cor. Então eu vou colocar esse livrinho na tela aí para vocês verem, é o Pantone somente dourado. Esse livro foi impresso totalmente com o Pantone dourado, da página 1 a todas as páginas, que foi o objetivo desse livro aqui, da confecção dele, né? Que tem a ver com gold, ouro, enfim. As escalas Pantone, existem vários tipos de escalas Pantone. Normalmente, o mais comum seria Pantone Coated e Pantone Uncoated. O que eu quero dizer com isso? Coated seria revestido e Uncoated sem revestimento. Quando eu faço um impresso em um papel revestido e um papel não revestido, a mesma tinta, eu tenho uma cor diferente, eu posso obter tons diferentes pela textura do papel. Então assim, normalmente você compra a escala Pantone, ela vem com 2 escalas, uma coated e uma uncoated, para papel revestido e para papel não revestido. E também existem assim, vários outros tipos. E a Pantone, à medida que o tempo foi passando, ela foi evoluindo e criando os novos. Então existe o Pantone metálico, existe uma cartela dessa aqui, somente com cores metálicas. Então tem um azul metálico mais claro, enfim, toda aquela tonalidade de azuis metálicos. Eu tenho um Pantone, que são Pantones cores pastéis, que são as coresinhas, uns tonzinhos mais claros, e assim foi desenvolvido. Eu tenho um Pantone para têxtil, eu tenho um Pantone para impressos gráficos, e assim sucessivamente foi criada uma série de cores, uma série de cartelas Pantone, e claro que a gente compra de acordo com o objetivo. No nosso caso, ser design gráfico, o nosso Pantone é Pantone para gráfica. Uma coisa importante também para a gente saber da escala Pantone é que normalmente em alguns impressos, isso é utilizado lá as 4 cores, normalmente uma cor Pantone ou 2. Ou seja, eu tenho o equipamento, ele tem lá 4 cores, 4 castelos, e alguns deles eu tenho uma 5ª cor. Então eu adiciono 4, depois mais uma. Os equipamentos que eu não tenho 5ª cor, 5 castelos, 5 cassetes de tinta, eu teria que pegar aquele impresso, imprimo as 4 cores, depois eu pego aquele impresso, volto de novo na impressora, substituo uma das cores pela cor Pantone. E assim, eu fico imaginando aqui para fazer uma escala Pantone dessa, onde eu tenho dezenas de centenas aqui de cores Pantone, de cores especiais. E isso até, assim, entendendo um pouco o conceito, a escala Pantone, ela realmente não é uma escala barata. Então, uma dessa daqui, a mais baratinha que tem entre elas lá, deve custar em torno de R$400, R$500, depende da época que você está vendo, depende do valor do dólar da época. Então imagina ter que fazer isso aqui, quantas entradas de máquina, quantas vezes eu tenho que pegar isso aqui e colocar de novo na entrada, trocando as cores, né? O equipamento que tem mais cores que a gente conhece é o equipamento com 10 cores, do offset. Então assim justifica um pouquinho aí o preço que custa uma escala Pantone, realmente não é barato. Uma outra informação importante sobre escala Pantone é que com o tempo ela vai perdendo a referência, ela vai perdendo a cor, né? Além do desgaste natural, que aí você pode vir dar uma olhadinha aí, à medida que a gente vai abrindo e fechando a escala, ela vai se desgastando, né? E com o tempo também a cor, ela passa a ter um tom, o tom da cor ela muda um pouco com o tempo. Então você pode observar aí nessa foto aí que o tom aí da esquerda já está, apesar da cor ter o mesmo número, o mesmo padrão, aí está lado a lado, eu tenho uma tonalidade diferente já de uma para outra. E assim é recomendado, né, que a escala Pantone seja trocada de ano em ano. É claro que, além da parte comercial aí, que a Pantone, é claro, todo ano você trocar para ela é bom, porque você está comprando o produto dela, mas existe realmente o desgaste que com o tempo fica difícil de você estar usando. E aí você acaba tendo uma referência de uma cor que não é tanto aquela cor, e isso pode te trazer algum problema, supondo que o seu cliente tenha uma escala Pantone lá com a cor bem atualizada e você está com uma desatualizada, e assim isso pode gerar algum problema. Mas eu já vi, isso também, assim, apesar de eles recomendarem de ano em ano, eu já vi pessoas utilizando escala, né, sendo bem cuidada, não deixando exposto ao sol, utilizando em 5 anos, 3 anos, enfim. Isso aí depende um pouco, aí varia um pouco do quanto seu bolso pode comprar naquele momento, ok? Se nos seus impressos você não está utilizando efetivamente uma cor Pantone, como a gente acabou de aprender aqui, o objetivo da utilização da cor Pantone, eu queria te recomendar que você não utilizasse lá no CorelDRAW ou no Illustrator ou no programa que você estiver utilizando a paleta de cores Pantone, porque essas cores
serão convertidas de uma cor Pantone, uma referência Pantone, para CMYK na pré-impressão quando você mandar aquele arquivo para a gráfica. Eu vou disponibilizar em breve um vídeo como preparar arquivo para impressão utilizando as cores Pantone. Então, para aproveitar, para você não perder essa informação aqui, aproveita, faz isso agora aí, aproveita aí, inscreva-se aqui no nosso canal, ativa a notificação, para assim quando essa informação tiver saído, você está sendo um dos primeiros a receber aí de primeira mão. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido com ele. Deixa aqui embaixo o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou ou até mesmo suas dúvidas. Eu vou deixar aqui do lado aqui o link para os vídeos falando sobre CMYK e RGB. Eu recomendo muito que você assista, que ele é um complemento dessas informações que a gente acabou de aprender aqui. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.